Olá, pessoal, boa noite. Estamos começando a partir de hoje a nossa segunda etapa da Maratona de Lives Mulheres que Fazem História na política brasileira. E hoje eu tenho uma convidada estreando nessa segunda maratona de lives, que é a Roseli Pereira, uma mulher que tem um currículo assim vasto e que vocês terão a oportunidade de conhecê-lo bem melhor a partir de agora, nesse bate-papo que nós vamos estar aqui nessa live. E você que está nos acompanhando, muito obrigado. Eu já estava com saudades dessa gente que fica fazendo essa companhia. É muito interessante essa interatividade que a gente tem com as pessoas. As pessoas têm a oportunidade de perguntar sobre as mulheres, de tirar suas dúvidas. E nós estamos fazendo esse trabalho assim com muito amor, com muita dedicação e com certeza rendendo bastante frutos. Mas hoje eu tenho comigo a Roseli Pereira, né? Mariane já está por aqui dando boa noite, meninas maravilhosas. Mariane, que é autora desse Ah, grande sucesso aí querida, fora, uma querida, isso. com certeza. A Roseli, eu vou passar alguns dados aqui do currículo dela, já para a gente se afinando mais com a história da Roseli, daí já já ela vai dar boa noite e falar um pouquinho dela mesma. A Roseli Pereira é natural de Florianópolis, mãe de 3 filhos, moradora lá da Armação, no Pântano do Sul. Ocupou nos últimos 4 anos o cargo de superintendente da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. É formada em pedagogia, com especialização em educação. No início de sua carreira pública, trabalhou como professora na Escola Básica Municipal Castelo Branco, na Armação do Pântano do Sul, nos anos de 1982 a 1996. Como diretora da mesma escola, atuou nos anos de 1996 a 2004, sendo 4 vezes eleita pela comunidade escolar. Grande. Desde 2011, participa como representante na rede internacional de cidades escalas de Aeropostale, fazendo a conexão entre Florianópolis e França, e a respeito dos registros e atividades de Saint-Exupéry na ilha. Foi presidente do Conselho Comunitário da Armação entre 2009 e 2012. Nos anos de 2009 a 2012, foi superintendente adjunta da Franklin Cascais e, neste mesmo período, integrou como vice-presidente do Conselho Municipal de Idosos. De 2013 a 2014, coordenou e criou o programa Mapa das Artes e Culturas na Secretaria Municipal de Educação. Foi vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Florianópolis, integrando também o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, como secretária executiva do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2014 a 2016. No ano de 2014, assumiu como suplente na Câmara Municipal de Vereadores de Florianópolis, onde foi autora da lei que instituiu a política de fomento à economia solidária nesta capital. Também no mesmo período da Câmara, criou a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Solidária em Florianópolis. Em 2016, concorreu uma vaga como vereadora na Câmara de Vereadores, sendo suplente e a segunda mulher mais votada de Florianópolis. Como funcionária pública municipal, foi atuante nos diversos segmentos e setorialidades. Sempre se mostrou ativa e sensível às causas públicas. Ao se aposentar, veio assumir a superintendência da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais, e de coordenadora da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres. Atuou também como vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Florianópolis e vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Florianópolis. Ufa! Cansei, Roseli. Que baita currículo, hein? Nossa, que Então, história! Sandro, Você tem uma trajetória assim fantástica, né, da vida pública. Deve ter sim, muita experiência, muita coisa para nos contar hoje. Mas boa noite, seja bem-vinda à nossa live. A gente tem um prazer enorme de conversar com você nessa noite e agradecer por ter concordado com o nosso convite e estar aqui participando conosco. Boa noite, é com você agora. boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É uma honra participar da primeira live, né, do tabuleiro de votos, da maratona de lives.
Agradecer o Fórum Partidário, Suprapartidário, né, de fazer esse movimento para as mulheres aqui do estado de Santa Catarina. E como pré-candidata, eu me sinto muito honrada em poder externar um pouco da minha história de vida e da minha intenção de pré-candidata a vereadora por Florianópolis. Rosali, eu li assim um currículo aí quilométrico da sua função como profissional, nos cargos que você esteve atuando, né, que realmente tem uma grande bagagem em tudo isso. Mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós quem é Roseli Pereira. Então, na realidade, eu sou moradora aqui da Armação do Pântano do Sul, nasci, me criei aqui nessa região, sou filha de pescador e de uma costureira, e a minha educação sempre foi matriarcal. A minha mãe, ela ficou viúva com 38 anos, 7 filhos, né? Assumiu, na época, toda a rede de pesca e educou e criou os filhos, tudo com o legado e o patrimônio que o meu pai deixou. Então, eu fui construindo a minha história de liderança feminina a partir do exemplo da minha mãe, que hoje está com 94 anos e que todos os dias ela me inspira e me ensina. Inclusive, agora, nesse momento, eu sou a filha mais caçula, né, dos 7, e no período de pandemia, agora eu estou direto com ela todos os dias, fazendo o meu trabalho de pré-campanha e, ao mesmo tempo, também registrando um pouco da história de vida dela, né, para que a gente possa materializar todo esse conhecimento de vida que ela nos deixa, né? Então, me formei aqui na escola da comunidade, né? Anteriormente era a Escola Castelo Branco, hoje é a Escola Dilma Lúcia dos Santos. E, ao completar o meu ensino fundamental, aqui não tínhamos o ensino médio, então eu tive que ir para o centro da cidade, né? E lá eu me formei no magistério, como professora da rede pública municipal, me formei no magistério e vim trabalhar nessa escola que eu fui aluna, como professora da rede pública municipal. Iniciei a minha vida como professora substituta, CT, passei no concurso público logo em seguida, e aí, então, em 87, iniciou todo um processo democrático de eleição para diretores de escola. De 82 a 96, eu sempre trabalhei muito voltada com a comunidade, desde criança, sempre na liderança de grupo de jovem, na liderança de igreja, né? E aí, então, em 96, eu fui candidata a diretora da escola pela primeira vez. E por lá eu fiquei até 2004, que foi o encerramento da minha última candidatura para a direção de escola, sempre sendo eleita pelo voto direto, por pais, por alunos e por professores da comunidade onde eu moro. Foi, então, que em 2004, me descobriram aqui na Armação do Pântano do Sul, né, pelo partido do MDB. Na época, até fiquei muito surpresa de terem me procurado, porque eu nunca na minha vida imaginei me candidatar a vereadora por Florianópolis, né? Como foi Então, essa descoberta, o momento assim que você recebeu isso? Então, um militante do MDB, ele sempre transitava aqui pela comunidade da Armação, com uma outra liderança que também era afiliado do partido, seu Darcy, que é morador aqui da comunidade,
e chamado Célio Bento, esse rapaz, e aí perguntou para o seu Darcy, a gente está querendo ver se o senhor conhece alguma liderança da comunidade, ou alguma mulher que tenha, assim, um perfil que possa e que queira ser candidata a vereadora como representação da região, enfim, né? Aí ele pegou e disse, olha, tem uma pessoa aqui na comunidade que eu considero e entendo que ela possa ser essa pessoa que você está procurando. Aí foi onde ele disse a Roseli, que é diretora da escola, que é uma pessoa que está sempre atuando, está sempre em contato com a comunidade, com os pais, né? Sabe conversar com os jovens, né? Porque na minha escola eu atuava com desde crianças de 7 anos de idade até aqueles que não conseguiram alcançar o término do ensino fundamental, que às vezes entrava lá nos 16 anos, ao invés dos 14, né? Sim. E naquele momento eles vieram para conversar comigo, os primeiros que aderiram à minha campanha e queriam que eu assinasse a ficha de filiação foi o meu filho, o meu marido, e eu disse, não, espera aí, vamos com calma, eu tenho que pensar, eu tenho que ter o apoio de toda a família e principalmente da minha comunidade escolar, porque eu quero saber o que eles pensam sobre isso, né? Se realmente eles acham que eu tenho perfil e se eles também me apoiariam a entrar nesse propósito, né? Quando eu contei, assim, foi de imediato. Não, tens que ir, tu tens perfil e vai. E a minha primeira candidatura, em 2004, eu já fiz quase 1.000 votos. Foi até uma votação bem expressiva, né? Porque né? Sim. foi uma, E a primeira vez também. E a primeira vez. E foi uma eleição muito engraçada, sabe, Sandy? Porque quando é tudo a primeira vez, então tu fica imaginando como que tu vai fazer, né? Tudo muito tudo muito novo, né? E às vezes tudo muito assusta. novo. E aí tu fica imaginando aquela propaganda eleitoral, como que tu vai fazer, né? O que tu vai dizer. Então, até achei engraçado, porque assim, eu trabalho muito com cultura e cultura popular, né? Sim. Não sei se eu estou falando demais, estou falando muito rápido. Não, pode falar. Qualquer coisa eu vou te cortando aqui já. Ah. Então, e naquela época, na realidade, eu trabalho com cultura, eu permeio por todas as áreas, né? Desde a popular até as clássicas, eruditas e os intelectuais, permeio por todos os lados, né? Mas eu sempre trabalhei muito com cultura popular, com pesquisa e diretamente também, né? Sou puxadora de cantorias de bois de mamão. Nossa, que legal! E na época, eu fui para a TV com um texto enorme para eu fazer uma fala, né? Porque eu imaginava que eu tinha que me apresentar com uma fala bonita, enfim. Quando eu cheguei na TV, que a moça foi fazer lá organizar o meu texto. Cortou tudo. Temos que cortar aqui, temos que cortar aqui, temos que cortar aqui, temos que cortar aqui. Eu disse, moça, o que vai sobrar para eu falar? Eu disse para ela. Aí ela assim para mim, tens que reduzir isso aqui. Eu disse, não, espera aí. Olha só, é a minha primeira candidatura. Eu não sei como que eu vou fazer para, no meio de tantos candidatos, alguém prestar atenção em mim. Então, eu vou cantar. Aí ela olhou para mim e disse assim, tu vais cantar? Eu disse, eu vou cantar. Ela disse, espera aí, 2 versinhos e nós vamos cantar esse versinho. Aí eu peguei e fiz, ó, dona da casa, dá sua licença, a sua candidata vai marcar presença. Nossa, que massa! E Grêmio também, é no 23 e no 15 e 100. Olha, Sandy. Nossa, bombou! Quando no outro dia eu saí na rua,
todo mundo cantava a minha música. Para onde eu ia, era E dona aí da que, e é bem aí que está o segredo, sabe, de um marketing bem feito. Às vezes as pessoas se preocupam muito com quantidade e, na verdade, a qualidade. O que que é qualidade, né? Para mim, no seu caso, você foi cantar exatamente, você já era puxadora lá de um boi, já tinha tudo isso, né? Então fez muito Sim, bem, caiu de cheio. Logo identificaram você com a população, com a cultura, e isso. Nossa, com certeza deve ter sido um grande marco na sua vida. Roseli, mas eu foi um quero grande. te perguntar uma coisa. Para alguém ir atrás de você, dizer nós queremos essa aqui para ser nossa candidata, é porque vira em você uma liderança. Uhum. E eu te pergunto, na sua opinião, liderança, existem critérios para você trabalhar isso dentro de você, ou essa tua liderança veio espontaneamente do teu jeito de lidar com as pessoas? Porque tudo isso aqui me diz que você tem uma grande liderança, né? Então, fale um pouquinho dessa tua liderança para nós. Então, como eu te falei anteriormente, essa minha liderança veio desse espírito aguerrido que a minha mãe sempre teve, né, enquanto mulher. Então, eu sempre me inspirei muito nela. E uma coisa que eu sei fazer muito bem é ouvir as pessoas. Eu acho que a gente, principalmente quando tu é uma líder, tu tens que ouvir, né? Porque quando tu ouve, tu consegue expressar o que as pessoas esperam de ti, né? Exatamente. Porque não só como candidata a vereadora, mas à frente de uma gestão, à frente de um movimento comunitário, tu tem que saber ouvir, tem que saber o que a comunidade deseja, o que ela precisa, né? Então, foi dessa forma que eu fui conquistando essa liderança. E, ao mesmo tempo, ouvindo as pessoas acabaram confiando na minha pessoa, alguém que as representasse. E isso foi o que me tornou a chegar onde eu cheguei, com essa confiança e com esse respeito daqueles que até hoje vêm me acompanhando, e mesmo aqueles que talvez tivessem até desejo, mas por outro motivo seguem outros caminhos, mas que também respeitam da mesma forma. Na política, quais foram assim aqueles momentos que você achou isso, nossa, tá difícil por aqui, isso aqui tá complicado? O que que foi mais difícil para você? Olha, é, tu dizes em período No eleitoral, período eleitoral, da campanha, você partiu para a campanha e algumas coisas foram difíceis. O que que foi difícil? Ou sim. não teve É, dificuldade alguma? sempre quando eu fui para a campanha, eu nunca tive recursos financeiros, né? Eu sempre trabalhei muito de uma forma, no início, mais franciscana, Uhum. depois eu fui qualificando esse meu potencial e trabalhando com as pessoas, né? Porque às vezes nem sempre o dinheiro ele faz com que tu tenha um bom trabalho, Bom né? trabalho. Isso não é tudo, né? Eu acho que tu tens que qualificar o teu trabalho e aproveitar o potencial daqueles que estão contigo. Então, eu trabalhei muito com o potencial de cada um, né? Trabalhei com grupos, trabalhei com multiplicadores, Sim. pessoas que eu sabia que poderia liderar uma ação dentro da sua comunidade, ou poderia estar me projetando dentro do seu trabalho, falando da minha pessoa. E isso foi criando uma proporção de multiplicadores, e cada multiplicador oferecia aquilo que era possível de acordo com o perfil de cada um, né? Então, foi isso que foi ampliando essas pessoas que vêm ampliando essas pessoas que vêm me acompanhando, e até hoje eu estou, não posso dizer que é um patrimônio eleitoral, porque não é estranho, mas
É um grupo firme que continua e que está ampliando, né? E que acredito que esse ano tenha uma boa chance. Com certeza. Mas você esteve aí nos últimos 4 anos frente à Fundação Franklin Cascais. O que é que você traz consigo? Qual a experiência que você ganhou nesse período que você ficou à frente da Fundação? Então, além desses 4 anos, eu já havia trabalhado 4 anos de 2009 a 2012, né? Uhum. Sendo que quando eu fui candidata pela primeira vez, em 2004, o partido me perguntou se eu teria interesse de trabalhar em algum outro setor, ir para algum outro espaço público, que eu era efetiva do município de Florianópolis, né? Certo. Foi então que eu disse que eu queria trabalhar na Fundação de Cultura. Eu sempre tive o desejo de trabalhar numa Fundação de Cultura, porque eu queria ampliar esse meu repertório cultural, eu queria conhecer mais pessoas, eu sabia que eu poderia contribuir mais, né? Então, em 2005, eu vim a trabalhar na Fundação Cultural Franklin Cascais, com vários projetos grandiosos, como Festival de Teatro Estudar de Azevedo, festivais de dança. E aí, em 2008, eu fui candidata novamente, e na gestão do prefeito Dário Berg, em 2009, quando ele ganhou as eleições, ele me chamou para assumir a, a superintendência, né? Uhum. E aí eu tive que desempenhar um papel muito importante enquanto gestora pública, né? Assim, era uma fundação de cultura que tinha um quadro reduzido, na Sei. maioria de pessoas ligadas a outras secretarias que vieram compor o quadro. Naquele momento, nós não tínhamos um sistema municipal de cultura instituído, então nós começamos a trabalhar no sentido de pensar um sistema, né, uma política estruturante, uma política de Estado. Foi então que a gente conseguiu colocar em funcionamento um Conselho Municipal de Políticas Culturais, que Uhum. estava uma lei parada há 22 anos, empossamos esse conselho, conseguimos, através desse organismo, sociedade civil e governo, começamos a trabalhar o Plano Municipal de Cultura, com uma Uhum. política permanente a curto, a médio e a longo prazo, e também conseguimos aprovar a lei na Câmara de Vereadores do Fundo Municipal de Cultura, que é um fundo, que é um dos mecanismos mais importantes de fomento à cultura no município de Florianópolis. E agora, nessa gestão de 2017, né? Sim. 2017, aí ficou parado todo esse processo de 2014 a 2016, na gestão anterior, o fundo ficou parado, não houve lançamento de editais, enfim. E quando eu assumi, a gente colocou, ampliou muito essa política pública, né? Com putz. Oi. Oi, caiu aqui. Como é que eu volto agora? Estás me vendo? Não tô. Já voltou aqui. Agora voltou e saiu novamente. Onde é que eu entro, será? Só um momento. Clica novamente no link. Tá. Tá Isso. conseguindo me ver? Sim, Tá. sim.
Estou te vendo, está me vendo. Sim, Então, Roseli, continua. e aí, nesse período de 2017 a 2020, na realidade, o que mais eu trabalhei? Essa questão de implementação do Plano Municipal de Cultura, né? Mensurando, Você acompanhando, fez um grande trabalho, né, Roseli, frente sim. à fundação. E você continua lá, onde é que você está fazendo atualmente agora? Então, como eu estava nomeada para o cargo e nós temos um período em relação à legislação eleitoral, que nós temos que deixar o cargo desincompatibilizar, né, para as Ah, eleições sei, sei. municipais. Início de abril, eu me desincompatibilizei e Hum, agora sou pré-candidata a vereadora por Florianópolis. muito cedo, né? Sim, Roseli, eu vou só dar uma boa noite para as pessoas que estão aqui nos acompanhando. Aí já nós voltamos, enquanto você toma uma água aí, a gente dá uma sim. luz para elas. A Mariane Cristina Tilma, boa noite, meninas maravilhosas. A Silvane do Carmo, boa noite. Que prazer te ver, Roseli. Ah, A o Andréa prazer é todo Vieira, meu. Andréa Vieira, boa noite. Rosane Oliveira, boa noite. Dagmar Pereira, Roseli Pereira, uma querida. O Fernando Guedes, a Roseli é muito corajosa e encara de frente os desafios. Que bom. A Lorena Lolasco, oi meninas. Oi Ah, Lorena. minha presidente do bem. É, né? A Neuza também está aqui, boa noite, olá. O Carlos Tadeu Lima, boa noite. Conversar com Roseli é o mesmo que respirar cultura. Que Ah, maravilha. o seu Carlos é presidente do É, Conselho de Segurança é, aqui do sul da ilha. ele está aqui presente. A Ah, Lorena Nolasco diz: Roseli tem muita empatia, uma mulher que faz a diferença. Já que percebi que legal. sim, Lorena. E André, realmente saber ouvir é um dom. A Célia Fernandes, boa noite, Roseli, boa noite, Sandy, boa noite, Celinha. O Carlos, novamente, impossível falar em cultura sem lembrar de Roseli. Isso é uma grande cultura, hein? A Célia Fernandes diz: Roseli é uma guerreira, mulher incansável. Célia Fernandes. O Fernando diz: quem trabalha junto com a Roseli sabe a força e o potencial que ela tem. Todos saem ganhando. Queridos. A Beth Tiskoski, tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Abraço, Beth. Tem fé, purificação, beijos. A Beth Sucesso, Mulheres Maravilhosa. Lorena Amo. O Oscar, querida Roseli, fazendo a diferença na cultura de Floripa. Você é bem Oscar, querida. querido. Bem Sim. querida também, Roseli. Continuando aqui com o nosso bate-papo. É, a primeira vez que você participou da política e depois agora você ganhou aquela vontade de estar participando da política, o que é que te motivou, né? O que é que te motiva, aliás, a participar da política? Assim, são várias questões, né? Primeiro que eu penso que se a gente tem um sonho, a gente nunca deve desistir, né? E embora eu tenha assumido a Câmara de Vereadores em 2014 como suplente num curto espaço de tempo, ali eu pude perceber que era o meu lugar, né? Então, e eu venho me preparando desde Você ficou, 2004. você ficou quanto tempo, Roseli, na Câmara? Eu fiquei 2 meses na Câmara de Vereadores. Sim. E nesse período foi muito intenso, sabe, Sandy? Assim, eu movimentei bastante. Eu adorava ir para a tribuna,
a hora do partido, muitas vezes tinha um vereador que não queria ocupar aquele espaço, eu ia lá ocupava os espaços todos dos vereadores. Sai daí que eu estou aqui, a vez é Eu minha. adorava a tribuna, na hora das explicações pessoais, lá no final, né, que a gente trata do tema que a gente tem interesse, eu também gostava muito. E me identifiquei muito com o legislativo, né? Eu acho que a Câmara de Vereadores ela tem que ser o mais plural possível, com homens, com mulheres, com negros, né? Com todos assim, para que a expressão do povo ela esteja lá naquele espaço, né? Fazendo valer a voz. E assim, Florianópolis deixa uma lacuna, né? A gente vê que são poucas mulheres na Câmara de Vereadores. Recentemente foi inaugurada a Galeria Lilás e a gente percebe naquela parede 13 mulheres, 6 somente eleitas como titulares, né? O restante tudo suplente, períodos curtos. Então, eu fico, assim, não admirada, mas perplexa por nós sermos uma capital, como que a gente não consegue eleger mulheres, né? A gente precisa ter mulheres. E nós precisamos ter voto de mulheres e nós precisamos ter votos de homens também, né? Houve algum momento assim que você se sentiu de rejeição ou algo parecido pelo fato de ser mulher? Não, em nenhum momento, assim, eu não me senti. Tanto que quando eu assumi, tinha mais uma vereadora, suplente também, que já estava quase saindo, a Beatriz, né? E depois eu fiquei sozinha, mas o tempo inteiro eu fui acolhida, respeitada, né? Até porque eu também, como eu me sinto uma líder, eu ia lá, eu colocava a minha posição, eu falava, eu pedia, né? E apresentava os projetos, então eu fui muito respeitada, assim, no período que eu estive lá, não senti problemas, né? E foi um período intenso, eu consegui protocolar muitos projetos-leis, um deles eu consegui aprovar, que foi a Lei de Fomento à Economia Solidária no município de Florianópolis, que depois da lei aprovada, houveram vários desdobramentos, né, como, por exemplo, a criação de um espaço no mercado público, né, da economia solidária. Hoje existe um fórum permanente de economia solidária muito forte. Consegui também aprovar a frente parlamentar em defesa da economia solidária. Fiz 2 sessões solenes, uma para os casais festeiros do Divino Espírito Santo, e fiz 2 audiências públicas, tudo em 2 meses. Fiz 2 audiências públicas. Imagina essa mulher em 2 anos, hein? 4 anos. Fiz 2 audiências públicas, uma na minha comunidade, e muito engraçado, porque há muito tempo que as audiências públicas não iam mais para a comunidade. E com a minha ida para a Câmara, eu consegui o retorno da audiência pública acontecer na comunidade. Legal, e aí eu fiz uma audiência pública na comunidade por um tema de interesse aqui na Armação do Pântano do Sul, que é um espaço que a gente já está pleiteando há algum tempo, e também para a aquisição da Escola Antonieta de Barros, né, aquela escola que está fechada, e que recentemente o governador aprovou aí a utilização para um espaço de memória que vai ser um grande feito para a comunidade catarinense, né? Você atuou também em vários conselhos municipais, não foi isso, Roseli? Fala um pouco dessa experiência nesses conselhos, quais você participou.
Então, desde a Fundação de Cultura, eu participo de conselhos, né? Já comecei participando de conselhos na minha escola, aqui na Armação do Pântano do Sul, quando eu criei o primeiro conselho deliberativo de escola do município de Florianópolis, um dos primeiros, se não foi o primeiro. E quando eu fui para a Fundação de Cultura, eu comecei atuando como representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E depois a minha atuação nesses conselhos, ela intensificou a partir do momento que eu estive como funcionária na Secretaria de Assistência Social de 2014, assim que eu saí da Câmara de Vereadores, eu fui para a Secretaria de Assistência Social e lá eu consegui ficar 4 anos. E lá, eu, como representante governamental, eu atuei muito fortemente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Nós tínhamos o Conselho de Segurança Alimentar, que era um conselho que a lei tinha sido instituída, mas que nunca tinha sido implementada. E aí eu fui procurada pela Secretaria de Educação e de Saúde para a implementação dessa lei, e aí eu montei todo o processo de instalação desse conselho, junto à sociedade civil e a sociedade e o governo, né? E aí a gente colocou em prática esse conselho de direito a uma alimentação saudável, né? E que tinha uma política nacional também de alimentação. Nesse período que eu estive na Secretaria de Assistência Social também, eu assumi como secretária executiva do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. E foi um período, assim, muito intenso, porque foi o período que a gente conseguiu levantar todo o recurso do fundo, exato, e foi nesse período que a gente conseguiu fazer um dos maiores editais para atender as crianças e adolescentes, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social. Eu imagino assim, Roseli, que esse é um trabalho muito difícil, né? E que requer apoio também. Sim, sim. E o fundo era mantido praticamente por iniciativa privada, no sentido de aporte via governo federal através do imposto de renda, né? Então, os projetos, eles eram apresentados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ali tinha uma comissão que aprovava, né? E depois era levado em plenária para essa entidade poder ter a carta de captação. Mas como a criança e o adolescente, assim como o idoso, é prioridade, né, no município de Florianópolis, né, a gente via assim, uma adesão muito forte da iniciativa privada em apoio, né, e da Apoio, né? sociedade De ajudar. em ajudar, em contribuir. E nesse período que eu atuei como vice-presidente do Conselho do Idoso, eu estive muito à frente também, acompanhando as ILPIs, que antigamente a gente chamava de asilo, né? Agora é Instituto de Longa Permanência. Acompanhava diretamente na fiscalização, junto ao Ministério Público, a vigilância sanitária, as assistentes sociais. Então, foi um período, assim, de muito aprendizado, de acompanhamento, de um olhar muito sensível por essa área que tanto necessita, né? Nós iniciamos, nesse período, o processo de construção também do Fundo Municipal do Idoso, que esse ano, graças a Deus, foi implementado, né, o fundo, e já está em funcionamento para apoio também via recurso da Receita Federal, do Imposto de Renda, aliás. Tudo bem. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, tem mais pessoas com a gente.
Adriana Neto diz o seguinte: sou fã da Roseli, nos representa muito bem. Diz Obrigada, mais, Adriana. o que esta campanha tem de diferente comparada à anterior? Ela está querendo saber de você, estamos na pré-campanha, né? Se você sentiu alguma diferença dessa para a primeira que você participou. Olha, eu acho que a cada campanha que a gente participa, a gente adquire uma bagagem, né? Eu acho que a gente carrega uma experiência. E eu vejo que nesses últimos 4 anos, por ter assumido de fato uma superintendência da Fundação de Cultura, eu acho que eu tive a voz e eu estive mais visível, porque a gente, enquanto mulher, precisa estar visível, a gente tem que sair da invisibilidade, a gente precisa se tornar visível, a Dizer gente eu estou aqui, né, para que eu alguém estou veja que tem aqui, aqui. né? Então, as pessoas têm que têm que te conhecer, as pessoas têm que saber que tu existe, né? E eu vi que nesse período da Fundação Franklin Cascais, por conta de tudo que a gente fez, de muitos projetos e de tudo, eu consegui me tornar mais visível, sabe? Então, assim, eu estava sempre na TV, estava sempre dando entrevista, estava sempre por conta de tudo que a gente produzia, né? Porque também não é por nada, é por um resultado de trabalho, né? Então, Sim. por conta desse trabalho, essa minha campanha ela se tornou diferente. Eu acho que eu estou com mais visibilidade, que isso é muito importante. Roseli, você também ficou aí assumiu a coordenadoria municipal de políticas públicas para as mulheres de Florianópolis. Como foi essa sua gestão? Inclusive, tem uma pergunta também da Adriana Neto, que ela fala o seguinte: nessa trajetória, a Roseli conseguiu envolver mais mulheres na sua missão, certo? Então, Sim. você esteve à frente dessa coordenação. Conta um pouquinho dessa sua história, o que foi que você fez, como foi trabalhar com essas mulheres diretamente, o que é que falta para a gente incentivar mais essas mulheres na política. Sim, na realidade, assumir a coordenadoria municipal de políticas para as mulheres, políticas públicas para as mulheres de Florianópolis, para mim também não foi muito, nada é fácil, mas também não foi tão difícil, porque é, desde quando eu fui para a Fundação de Cultura, lá em 2005, eu sempre estive junto com a coordenadoria da mulher, já assumindo como conselheira, desde 2009. Quando essa coordenadoria foi implantada, lá naquele período eu já iniciei como conselheira também, participando das conferências, trabalhando junto os indicadores, né? Conhecia toda a estrutura da Secretaria de Assistência Social, o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência, os serviços da básica, média e alta complexidade de atendimento à mulher, principalmente aquelas mais vulneráveis, né? Uhum. Então, quando eu assumi a coordenadoria municipal, eu entendia, e esse é o papel da coordenadoria da mulher, é de fazer essa articulação com as demais pastas do município de Florianópolis, porque a coordenadoria nada mais é do que ter um projeto, um planejamento, um plano municipal para as mulheres, que tem, né? E a curto, a médio e a longo prazo, e fazendo com que esses projetos acontecessem através das secretarias, né? Então, fazer com que as secretarias conseguissem implementar os serviços da básica, média e alta complexidade do município de Florianópolis. E nesse período que eu estive ali à frente, né, eu consegui ampliar mais esse meu contato com as mulheres, estar mais próxima, pensar em projetos que viessem a contribuir, como, por exemplo, em agosto nós temos a campanha nacional do Agosto Lilás,
que é uma campanha para dar visibilidade à Lei Maria da Penha, que eu entendo que, no momento, é algo que se deva trabalhar muito intensamente, que é a questão da violência, né? Do combate a essa violência, né? Que está forte. Essa Cada semana, dia, né? por Está exemplo, muito forte. Essa semana, se não me engano, já foram 2 pessoas, né? 2 2 mulheres. mulheres, e eu estava verificando hoje no jornal, só no estado de Santa Catarina, até agora, foram praticamente 26 mulheres mortas por feminicídio. Uhum. Então, o número está muito alto, né? E agora, em tempos de pandemia, eu tive uma live semana passada com a delegada Patrícia, que eu tenho um projeto de live chamado Mulheres que Inspiram em Florianópolis, que toda quinta eu chamo uma mulher para conversar também, e ela realmente disse que os números aumentaram, que é um tema que tem que ser cada vez mais trabalhado, né? Então, em conversa com o nosso prefeito Jean Loureiro, para que a gente pudesse intensificar em Florianópolis esta campanha. Ano passado, no mês de agosto, no dia que foi aprovado, sancionada a Lei Maria da Penha, que foi 6 de agosto, ou 7, se eu não me engano, nós também sancionamos a lei do Agosto Lilás em Florianópolis, que é o período de agosto, para que a gente possa dar visibilidade à Lei Maria da Penha e intensificar os trabalhos. Isso não quer dizer que o Lilás não deva permanecer todo ano, né? Porque do jeito que está Sim, com a difícil. pandemia também está difícil, né? Tá Roseli, difícil. você não concorda que se houvesse também um trabalho com os homens de conscientização Com para o certeza, combate à violência, isso poderia, de certa forma, estar contribuindo, né? com Porque certeza. é Eu alarmante. penso que tem que trabalhar com os homens, tem que trabalhar com toda a população, não só com as mulheres, né, para que elas também consigam identificar se ela está sofrendo uma violência, porque a violência, ela não começa com o feminicídio, ela termina com o feminicídio. Então, começa com um relacionamento abusivo, começa com tantas outras coisas, né, Sandy? Exatamente. Eu acho que até que, na verdade, deveria existir, é como se fosse uma disciplina nas escolas desde cedo, ensinar a respeitar os seres humanos, né? Porque É, é horrível o que a gente vive no nosso país, infelizmente, nos últimos tempos, em termos de violência, pode ser com a mulher, a violência racial também, a violência sim. LGBT. Então, está assim, abrangente, é uma coisa fora do normal. E com a mulher, principalmente, isso nós percebemos que isso está crescendo constantemente, né? E é triste, né? Muito. E assim, Sandy, uma questão importante a se relatar é que Florianópolis, ainda em relação a diversos outros lugares do estado de Santa Catarina, ainda tem um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que acompanha e que faz esse controle social, né? Nós temos uma Secretaria de Assistência Social também que está presente, nós temos um Centro de Referência Mulher em situação de violência, temos uma Delegacia da Mulher que está na capital, né? E temos também Casa de Passagem, né? E recentemente o prefeito Jean Loureiro criou o projeto Cidade Coração também, que é um projeto de atendimento às mulheres que, ao sair de uma situação de violência, também precisam de um amparo financeiro para dar conta, principalmente nos primeiros meses, né? Isso. E, assim, se aqui em Florianópolis nós temos tudo isso e a gente já tem vítimas de violência, imagina nesses municípios onde as mulheres não têm nenhum atendimento, não tem uma delegacia próxima, não tem um serviço de atendimento à mulher. Então, se torna muito mais difícil. Mas eu queria só aproveitar para te falar uma outra coisa que talvez as pessoas não saibam, assim, que o Centro de Referência à Mulher em Situação de Violência de Florianópolis, que tem todo um atendimento é, completo de assistente social, psicóloga, jurídica, enfim,
Também tem um projeto muito lindo que elas trabalham nas escolas. Então, elas trabalham com os alunos e com os profissionais da educação no sentido da questão da violência contra as mulheres, né? Elas têm Sim. ido também muito em empresas, né? Porque a gente vê essa preocupação, né? Então, elas têm feito esse trabalho que é muito interessante e eu acho que é fundamental trabalhar na educação e no currículo escolar a questão da violência Com doméstica, certeza, né? né? Com certeza. É, Roseli, só dar um alôzinho aqui para as pessoas que já estão, nós estamos quase no final, já estamos aí, faltando 9 minutos para 1 hora de live, passa tão rápido, né? Um bate-papo Passa, gostoso. passa. O Carlos diz, em 2 meses de atuação na Câmara, Roseli trabalhou mais que grande parte dos vereadores que lá estão de 4 anos. A Mariane diz, o que está faltando, na tua opinião, Roseli, para termos mais mulheres eleitas nessa eleição agora de 2020, Roseli? Qual a sua opinião? Olha, primeiro as mulheres precisam querer, né? Eu acho que é um querer, assim, antes de tudo, né? Eu acho que todo mundo é capaz, toda mulher é capaz. Nós temos, assim, um quadro de mulheres excelente em Florianópolis, principalmente, né? E todos nós temos condições, né? Eu acho que a gente tem que se envolver com os partidos, temos que colocar a nossa voz, temos que estar à frente, né, e pensar que nós somos capazes e que se nós queremos, nós conseguimos chegar, né? Às vezes, não é na primeira vez que a gente consegue, né, porque tudo é um processo de aprendizado. E quero dizer que eu me preparei para isso. Esse ano eu estou disposta e eu quero assumir a Câmara de Vereadores em 2021. Vamos lá. O Carlos diz o seguinte: cumpre-me completar que Roseli foi e continua sendo grande parceira do Consegue. Isso Isso, né? mesmo, A Adriana Neto pergunta qual a forma de inclusão das comunidades na área da cultura em Florianópolis. sim. Com relação ao Consegue, a gente tem trabalhado muito em conjunto, né? Sempre que eu posso, eu estou nas reuniões, e alguns projetos a gente já realizou junto, né, com jovens. Eu mesmo já palestrei no Consegue, então eu acho que é um Consegue assim, muito ativo e muito presente. Com relação à participação da comunidade, nós temos projetos de eventos e nós temos projetos permanentes. Então, nós temos a Escola Livre de Artes, que nesse momento ela está iniciando um processo que talvez possa iniciar online, né? Porque com a pandemia dificultou, mas os projetos eles acontecem geralmente nas comunidades, em associações, conselhos, ONGs, escolas, em qualquer espaço que esteja disponível através das nossas oficinas de arte e educação, seja dança, música, teatro, cultura popular, em diversas áreas, né? Temos também os nossos equipamentos culturais, que é a nossa Casa da Memória, ali na Rua Padre Miguelinho, que tem todo o acervo da memória afetiva da cidade, desde o acervo do Zininho até outros acervos que são disponíveis para pesquisa. Temos também o Teatro da Ubro, de atendimento a toda a população, com apresentações de teatros, o nosso arquivo histórico, a Casarão Bento Silvério da Lagoa da Conceição, que vai entrar em restauro agora. Temos o Armazém das Rendas do Mercado Público, temos 2 galerias de artes, uma delas foi na minha gestão, que a gente inaugurou, né, mais um espaço do audiovisual para os nossos artistas. Então, o atendimento ao público é muito assim forte, né? A gente está nas praças, a gente está nos espaços públicos. Eu digo como se eu estivesse lá agora nesse momento, né? Mas eu me sinto como se eu estivesse, porque a cultura está dentro de mim, né? Eu sei. Muitas vezes eu digo que eu quero sair da cultura, mas a cultura não sai de Não mim. sai de... Roseli, tem uma pergunta aqui do Oscar, que ele diz o seguinte: Roseli, Floripa é uma cidade
rica em cultura pelas suas origens. Como garantir que esses valores não sejam negligenciados e abandonados nos próximos anos? Então, uma das formas de nós salvaguardarmos o patrimônio cultural e material, que é a nossa identidade cultural, é o registro do patrimônio cultural e material. E nesse período que eu estive, nós realizamos, digo que foram os únicos registros de patrimônio que foram feitos, foi no período que eu estive agora nessa gestão. Então, nós registramos para salvaguardar a festa do Senhor dos Passos, Sim. que é tradicional, que tem quase o período da ilha de Santa Catarina, né, 270 e poucos anos. Nós registramos o foguedo do boi de mamão, os ternos de reis, estamos em processo dos engenhos de farinha, das benzedeiras e mais alguns. A partir do momento que a gente faz o registro e a salvaguarda, a gente consegue implementar as políticas públicas, não só como de governo, mas como de Estado, consegue pensar em orçamento, em peças orçamentárias, para que a gente possa colocar em funcionamento e perpetuar toda essa identidade e tradição da cultura local através dos nossos mestres dos saberes. Muito bem. Roseli, nós já estamos aqui para encerrar, mas antes disso eu queria aqui fazer um bate-volta, um ping-pong com você, sobre um lado mais pessoal, né, da pessoa que é a Roseli. Lazer, qual seria um tipo de lazer para você? Lazer é estar nos espaços públicos, nas programações culturais, na comunidade, em todos os eventos que acontecem, eu adoro. Gosto muito de estar presente. O pessoal fala que não sabem como que eu tenho clone, que não sabem como que eu estou a todos os momentos, em todos os lugares. Tipo de filme, Roseli? O filme era o Vendedor de Sonhos, né? Muito lindo, assim, deixou uma mensagem muito especial. Música? Ai, música. Maria Maria. Acho que é forte, né? Bem forte, nos representa, né? Muito. Um lugar? Ilha de Santa Catarina, né? Florianópolis. Um prato? Peixe frito, adoro. Com pirão de nylon. Peixe frito com pirão de nylon. Ídolo ou uma ídola, não sei. Minha mãe. Que legal. Adoro. Amo. Um fato marcante. Eu acho que a minha passagem pela Câmara de Vereadores em 2014 foi o que me fez decidir realmente se era isso que eu queria. Um sonho? Um sonho ser vereadora. Lugar de mulher? É onde ela quiser estar. Uma frase? Uma frase. Nunca desista dos seus sonhos. Beleza. Roseli, eu quero agradecer a tua participação em nome do Fórum Suprapartidário de Mulheres de Santa Catarina, também da nossa plataforma Tabuleiro do Voto. Desejar que novas lives a gente possa estar com você mais vezes, presentes, trazendo essa bagagem, essa história, essa trajetória maravilhosa, essa força de mulher que você tem, né, de liderança também, que isso é muito importante. E somente queria que você encerrasse deixando uma mensagem para as mulheres que estão a caminho das eleições de 2020. Sandy, primeiro te agradecer ao Tabuleiro de Votos, né? Agradecer a Mariane também, muito querida, do suprapartidário. Eu quero dizer que é muito importante essa live, né? Esse movimento que vocês estão fazendo. E a mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres
é que persistam, nunca desistam, sejam fortes, acreditem, porque a gente consegue, a gente pode estar aonde a gente quer estar. E sigam os seus caminhos, sejam firmes, porque vamos conseguir. Vamos ter muitas mulheres na Câmara de Vereadores no ano de 2021, com certeza. Muito obrigada, viu? Eu quero aqui agradecer também todas que estiveram, as pessoas que estiveram acompanhando a nossa live, dizer que esse vídeo vai ficar disponível, tá? Podem compartilhar com os amigos, com outras pessoas. Agradecer muito eles que ficam fazendo essa companhia, essa interação conosco aqui, que isso é muito bom, muito legal. Bom, Roseli, eu te desejo vitória em 2020, tá? Sucesso nessa sua caminhada aí. Vamos estar torcendo para que a gente possa estar lá também aqui fazendo uma live com a futura vereadora, Roseli Pereira. Com a futura vereadora, é isso mesmo. Muito obrigada, Sandy. Obrigado, Grande querida. beijo. Beijo, boa noite a todos. Tchau, tchau.